Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise fundamentalista da empresa Grendene. Nós vamos utilizar os três primeiros trimestres do ano de 2020. Ainda não saiu a apuração do resultado do quarto trimestre. E como base de comparação e de estudo nós vamos utilizar os três primeiros trimestres dos anos anteriores, para ser mais exato, de 2014 a 2020. Bom, vamos começar aqui com a análise da DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Começando com a receita líquida. A receita líquida é o total de vendas da empresa, menos algumas deduções como descontos concedidos, devoluções e impostos que vão sobre as vendas. Bom, esse patamar de vendas da empresa, a empresa manteve um patamar até que legal de 2014 a 2018, tendo pouca variação. Porém aqui de 2019 para 2020 teve uma queda absurda, lembrando que aqui teve o impacto do coronavírus, que teve o lockdown, então muitas lojas que são clientes da empresa acabaram reduzindo a quantidade de pedidos, né? Porque a Grendene ela fabrica calçados, então vende para lojistas, lojas de shoppings, mercados, no caso vender de chinelos. Então teve a questão do lockdown, e então teve os fechamentos dos shoppings, então acabou reduzindo muito a questão dos pedidos dos seus produtos, então acabou impactando diretamente na receita líquida da empresa. Então veio essa queda aqui, que foi o pior período da empresa, o pior resultado em relação à receita líquida de 2014 a 2020 e 2020, sendo impactado aí pelo problema do coronavírus. Bom, a gente tem o custo dos bens vendidos. Custos bens vendidos é o custo que é empregado para que a empresa possa operar o seu principal ramo de atividade. O principal ramo de atividade é a fabricação de calçados. Então aqui envolve todos os custos que a empresa dispõe para poder fabricar o seu produto lá, que é no caso, o principal ramo de atividade da empresa, construção ou produção do produto. Então aqui a gente coloca todos os custos que são empregados para que a empresa possa produzir os seus calçados. Bom, aqui de 2014, então o custo dos bens vendidos é praticamente um espelho da receita líquida. Quando a empresa vende mais, tem mais pedido, ela precisa gastar mais com insumos, né, mais matéria-prima. Então os custos aumentam. Quando as vendas diminuem, a empresa não precisa gastar tanto com matéria-prima, insumos, então o custo dos bens vendidos acaba caindo também. Então o custo dos bens vendidos, pela lógica, é praticamente um espelho da receita líquida. Pode ver que teve pouca variação entre 2014 e 2019, igual a receita líquida, e 2020, quando teve a queda da receita líquida por impacto do coronavírus. Então a empresa diminuiu também a questão dos seus custos dos bens vendidos. Bom, aqui tem o lucro bruto, que é a primeira conta de resultado da empresa. Para a questão de avaliação ainda não tem tanto, não impacta tanto assim na tomada de decisão, mas a empresa nunca passou por prejuízo. Tem algumas empresas que estão numa situação tão complicada que já no lucro bruto já apresentam prejuízo. Não é o caso da Grendene, ela sempre apresentou lucro, só passou por só 2020 aqui que foi o pior período em relação aos anos anteriores. Bom, a gente tem as receitas e despesas gerais administrativas, como o nome já diz, são outras receitas e outras despesas que envolvem aí o operacional da empresa. No caso das receitas, são outros recursos que entram dentro do caixa, mas que não está ligado diretamente com o seu principal ramo de atividade. A gente pode citar aí venda de ativos, ou venda de imóveis, venda de frota de veículos, às vezes a empresa renova o seu parque de maquinários, os maquinários antigos. Pode ser útil para outras empresas, acaba sendo leiloado ou vendido diretamente para uma outra empresa. Às vezes a empresa renova o seu parque de tecnologia, troca todos os seus computadores e acaba leiloando esses computadores antigos. Ou seja, são outros recursos
que entram dentro do caixa da empresa, mas que não está ligado diretamente com as vendas dos calçados lá. Já no caso das despesas, são despesas gerais administrativas, como o nome já diz, são outras despesas também que não está envolvido diretamente com o seu principal ramo de atividade. A gente pode citar aí a questão do gastos com o pessoal do administrativo, contador, o manutenção predial, produtos de limpeza, computadores pessoal do escritório, impressoras, folha sulfite, materiais de escritório, ou seja, está ligado mais diretamente com a questão organizacional da empresa do que a questão produtiva, com o seu principal ramo de atividade. Então são outras despesas, para resumir, são outras despesas que não estão diretamente ligadas ao ramo de atividade da empresa. Bom, para fazer a leitura do gráfico aqui, quando está no patamar negativo, quer dizer que as despesas superaram as receitas. Quando está no patamar positivo, quer dizer que as receitas superaram as despesas. Como a gente já consegue analisar aqui, sempre esteve no patamar negativo, ou seja, as despesas sempre superaram as receitas. Mas normalmente é isso que ocorre mesmo, raramente as receitas superam as despesas. Geralmente quando as receitas superam as despesas é quando existe a venda de algum ativo de alto valor, de um imóvel, frota de veículos, o parque aí de maquinários. E como que é isso? Não é todo ano que a empresa passa por esse processo de venda de ativos, então raramente as receitas vão superar as despesas. Bom, a gente tem o resultado operacional. Esse, para a questão de avaliação, é considerado um dos mais importantes, ou se não mais importante. Isso aqui é o famoso EBITDA ou Lagida. Isso aqui é a apuração de lucro só com as operações da empresa, ainda sem o envolvimento de terceiros. O envolvimento de terceiros são os impostos, que é o imposto de renda e contribuição social, e as despesas e receitas financeiras. Ou seja, que a gente consegue avaliar se a empresa teve lucro ou prejuízo só com as suas operações, por isso de resultado operacional. Bom, a gente consegue avaliar aqui que a empresa nunca teve prejuízo, teve pequenas variações entre 2014 e 2018. 2019 começou um período de queda aqui do seu lucro, e 2020 veio nessa catástrofe aí e acabou caindo muito, vem em decadência aí o resultado, o lucro da empresa. Lembrando, por causa do coronavírus, então diminuiu, a empresa foi muito impactada. As receitas da empresa foram muito impactadas em relação ao coronavírus, ela teve menos vendas do que o normal nesses 3 primeiros trimestres. Vamos verificar agora como que vai acontecer esse quarto trimestre, que teve a reabertura da economia, né? Entre aspas, uma normalização da questão do comércio. Vamos verificar se nesse quarto trimestre dá uma melhorada aí na situação financeira econômica da empresa. Bom, a gente tem a despesa e receitas financeiras. Isso aqui é o que a empresa ganha ou perde no mercado financeiro. Aqui envolve variação cambial, juros que a empresa paga de empréstimos, o que a empresa ganha ou perde no mercado financeiro, ou seja, tudo que envolve o mercado financeiro, com transações financeiras, entra aqui nessa conta aqui do demonstrativo do resultado do exercício. É a mesma coisa lá da despesa, receitas ou despesas gerais administrativas. Se estiver no patamar positivo, quer dizer que as receitas superaram as despesas. Se está no patamar negativo, quer dizer que as despesas superaram as receitas. Bom, sempre esteve no patamar positivo de 2014 a 2020. Ou seja, a empresa mais ganhou do que perdeu no mercado financeiro. Teve essa redução aqui em 2020. 2020 sendo o pior período aí para a empresa. Mas até então ela vinha mantendo uma média. Tinha pouca variação. O melhor período foi entre 2016 e 2017. Sendo o pior período até então 2014 e agora 2020. A empresa caiu muito a questão do gráfico, chegando próximo ao patamar neutro para o patamar de prejuízo. Bom, a gente tem um lucro antes do imposto de renda. Esse daqui é o resultado operacional
mais aqui o acréscimo, porque eu falo mais porque a empresa só teve receita com o mercado financeiro. Então aqui a gente coloca aqui o resultado financeiro mais o resultado das receitas financeiras. A empresa vinha numa crescente aqui entre 2014 a 2017 e veio em decadência de 2018 a 2020, 2020 sendo o pior período. Bom, a gente tem o imposto pago aqui. Isso daqui para a questão de avaliação não tem tanta importância para a gente. Quando a empresa lucra, ela precisa pagar imposto de renda e contribuição social. Quando ela não paga imposto, porque ela passa por um período de crédito de imposto. Então aqui para avaliação não tem tanto interesse para a gente, então vou passar para o próximo slide. Bom, a gente tem o lucro líquido, que é a última conta da DRE, do demonstrativo do resultado do exercício. Esse é a apuração de lucro, é o lucro que vai ser destinado para a divisão entre os sócios e acionistas, pagamento de dividendos, reserva estatutária, reserva legal, e o que vai ser lucro ou prejuízo acumulado para o próximo período. No caso, a empresa de 2014 a 2020 sempre apresentou lucro, ou seja, vai ser lucro acumulado para o próximo período. Novamente está bem parecido com o lucro antes do imposto. A empresa veio numa crescente de lucro entre 2014 e 2017, tendo essa decadência aqui entre 2018 e 2019. Antes da pandemia, o resultado da empresa já estava começando a entrar no processo de decadência. E 2020 aqui, a empresa foi muito impactada por questão da pandemia. Bom, a gente vai falar agora um pouquinho da estrutura de capital, começando com a participação de terceiros. Isso aqui é a representatividade percentual do quanto a empresa tem de empréstimos e financiamentos em relação ao que foi investido lá no patrimônio líquido, ou seja, o capital que foi investido pelos sócios e acionistas. A questão da alavancagem da empresa aqui está excelente, está baixíssima, está abaixo de 10%, ou seja, a empresa não está tão endividada assim. O pior período foi em 2015, chegando a 8%, e a empresa apresentando queda aqui na questão da alavancagem, chegando em 2019 a 2% e subindo um pouquinho aqui em 2020 para 3%, ou seja, em 2020 a empresa, pelo menos nos 3 primeiros trimestres, só tem 3% de dívida de empréstimos e financiamentos em relação ao patrimônio líquido, ou seja, a empresa está sendo operada mais com capital próprio do que com capital de terceiros. Bom, a gente tem a composição do endividamento. Isso aqui a gente pega o total da dívida da empresa e fatia. Verificar qual é a fatia que está a curto prazo e qual a outra fatia que está a longo prazo. Se tiver abaixo de 50%, quer dizer que a menor fatia está a curto prazo e a maior fatia está a longo prazo. Não é o que ocorre aqui. Sempre esteve acima do patamar de 50%. O patamar de 50%, tentar traçar uma linha reta entre aspas aqui. Ela vinha mantendo uma média entre 80% e 90% entre 2014 e 2019, reduzindo um pouquinho em 2020, chegando próximo ao patamar de 75%. Ou seja, a empresa aí manteve uma média de 80% aproximadamente da composição do endividamento. Então quer dizer o quê? Que a maior parte da dívida da empresa está a curto prazo e a menor parte está a curto prazo, ou seja, 80% da dívida está a curto prazo e os outros 20% está a longo prazo. Para a questão de avaliação, não é tão bom assim que a maior parte da dívida da empresa esteja a curto prazo, porque a empresa precisa fazer o seu caixa, fazer o seu estoque girar mais rapidamente para poder quitar essa dívida em dia. Se a empresa não tiver caixa, corre o risco de atrasar o pagamento desses empréstimos e financiamentos, e se gerar atraso, tem juros e moras e acaba impactando aí na questão dos resultados da empresa. Mas eu acho que não está tão preocupante a situação assim, porque a questão do endividamento da empresa não está tão alto assim. Bom, a gente vai falar um pouquinho da análise de rotatividade, começando com a rotatividade do estoque. Isso aqui depois que o produto é produzido e é encaminhado para o estoque, quanto tempo ele fica parado lá antes de ser vendido. Bom, o pior período, aqui o ideal quanto menor, melhor. O pior período foi em
15 o estoque ficou parado, o produto ficou parado em estoque 4 dias, veio numa queda e veio numa decadência, chegando em 2017 a 3 dias e meio aproximadamente, subindo um pouquinho entre 2018 e 2019, chegando a um patamar de 4 dias e veio numa queda aqui forte em 2020, chegando ao patamar de 3 dias, ou seja, em 2020 o produto, depois de fabricado e encaminhado ao estoque, ele ficou apenas 3 dias parado antes de ir antes de ser vendido. Então aqui a gente tem um prazo médio de recebimento. Isso aqui é o ideal, quanto menor melhor. Isso aqui é o quanto tempo a empresa demora para poder receber de seus clientes depois que ele efetua a venda de seus produtos. Bom, de 2014 a 2019 a empresa vinha mantendo uma média de 15 dias aproximadamente, ou seja, depois que ela efetuou a venda, ela demorou aí para receber aproximadamente 15 dias na média aí, e aumentando esse prazo de recebimento em 2020. Cadê a ponta da minha caneta aqui? Sumiu? Aqui. Bom, aqui em 2020, subindo esse prazo de recebimento para 23 dias aproximadamente aqui. Então aumentou o prazo, lembrando que teve o caso do coronavírus, então muitos clientes acabou atrasando a questão do pagamento, impactando aqui diretamente nessa conta de resultado. Então aumentou a questão, a empresa demorou mais para poder receber de seus clientes. Bom, a gente tem um prazo médio de contas a pagar. Isso aqui é quantos dias depois que a empresa compra sua matéria-prima lá dos seus fornecedores, quanto tempo ela demora para poder pagar. Aqui o ideal, quanto maior melhor. E o ideal também que seja inferior ao prazo médio de recebimento. Seja superior ao prazo médio de recebimento. O prazo médio de recebimento deve ser inferior ao prazo médio de contas a pagar, porque o ideal para a questão de fluxo de caixa o ideal é a empresa receber primeiro dos seus clientes e depois pagar os seus fornecedores. E pelo que eu estou vendo aqui, não é o que aconteceu. De 2014 a 2019, a empresa vinha mantendo uma média de 2 dias aproximadamente, já é inferior ao prazo médio de recebimento, ou seja, a empresa tem a cultura de pagar primeiro os seus fornecedores e depois os seus clientes, aumentando esse prazo aqui em 2020 para 3 dias, muito por questão da pandemia, então a empresa acabou aumentando, negociando os seus prazos de pagamento. Eu esbocei um outro gráfico aqui que faz esse comparativo, né? A linha verde é o prazo médio de contas a pagar, essa linha verde aqui, e a linha azul é o prazo médio de recebimento, então os dois estão com uma diferença muito grande, ou seja, a empresa está pagando bem antes os seus fornecedores e está pagando bem depois os seus clientes e está recebendo bem depois dos seus clientes. Então a empresa está pagando primeiro e depois está recebendo o dos seus clientes. E se a empresa não tiver, corre o risco da empresa não ter o caixa suficiente para poder pagar seus fornecedores, então ela corre para cima do capital de giro. O capital de giro é um empréstimo e financiamentos que acaba impactando na questão do resultado da empresa. Bom, a gente tem o índice de liquidez. Vamos começar aqui com liquidez geral. Isso daqui é um comparativo do quanto que a empresa tem de ativo em relação ao que ela tem de passivo. Ativos são os bens e direitos que a empresa tem a receber durante todo o período, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, e o passivo total é as obrigações que a empresa tem a pagar com terceiros no todo o período, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Bom, para análise, se estiver acima do patamar de R$1, quer dizer que a empresa tem mais ativo do que passivo, ou seja, ela tem mais bens e direitos a receber do que obrigações a pagar. E o pior patamar daqui foi de R$7 aproximadamente, entre 2014 e 2015. Ou seja, teve muito distante do patamar de R$1. O patamar de R$1 tá aqui mais ou menos. Então a empresa tem bem mais ativos do que passivos, ou seja, ela tem bem mais a receber, mais bens e direitos no nome dela, do que obrigações a pagar. E até cadê minha ponta da caneta aqui? Aqui.
E foi aumentando aqui durante os anos, 2015 a 2019, chegou a aproximadamente aí R$ 13, ou seja, para cada R$ 1 de dívida a empresa tem R$ 13 de ativo, e caindo um pouquinho aqui em 2020, no patamar daí de quase R$ 11 aproximadamente, ou seja, para cada R$ 1 de dívida a empresa tem R$ 11 de ativo total aí. Bom, a gente tem o liquidez corrente, aqui a gente pega a conta do ativo circulante, que é a conta de curto prazo, que são as contas de a curto prazo, ou seja, período operacional, período de um ano, em relação ao passivo circulante, que são as obrigações que a empresa tem a pagar no período de um ano ou período operacional. Bom, é a mesma coisa, se estiver acima de R$ 1, quer dizer que o ativo supera o passivo. Sempre esteve bem acima de R$ 1. O pior patamar, novamente, que foi entre 2014 e 2015, chegando no patamar de R$ 6. Mas ano após ano veio subindo, teve uma pequena correção em 2018, chegando no patamar de R$ 9, subindo aqui em 2019, chegando ao patamar de R$ 11, caindo um pouquinho em 2020, chegando ao patamar de R$ 10. Ou seja, em 2020, para cada R$ 1 de dívida a curto prazo, a empresa tem bens e direitos a receber daí R$ 10 para cada R$ 1 de dívida. Bom, a gente tem um liquidez seca, aqui a gente pega o ativo circulante da empresa menos os estoques, ou seja, as contas que se transformam em dinheiro com rapidez e facilidade. Aqui a mesma ideia de análise, se estiver acima de R$ 1, quer dizer que o ativo supera o passivo. O pior período foi entre 2014 e 2015, ficou no patamar entre R$ 2,10, R$ 2,50 a R$ 2. Veio aumentando o ativo em relação ao passivo, o ativo seco em relação ao passivo circulante, chegando em 2017 ao patamar de R$ 6,80, não, R$ 6 não, R$ 5,80, R$ 5,90, tendo essa correção em 2018, chegando ao patamar de R$ 5, aumentando em 2019, chegando próximo a R$ 7, e tendo essa correção em 2020, chegando ao patamar de R$ 6, ou seja, a empresa tem de ativo seco, ou seja, ativos que se transformam em dinheiro. Com rapidez, a empresa tem R$ 6 para cada R$ 1 de dívida aí em 2020. Bom, vamos falar um pouquinho do índice de rentabilidade, começando com o giro do ativo. Aqui a gente faz um comparativo de retorno de investimento que foi investido no ativo em relação às vendas. Ou seja, para cada R$ 1 de ativo que foi investido no período, quanto teve retorno de vendas. Aqui o ideal também, quanto maior, melhor. Mas veio numa queda aqui forte, chegando a 2020 aí no patamar de aproximadamente 28 centavos aproximadamente. Ou seja, a empresa teve de venda aí 28 centavos para cada R$ 1 de ativo investido no período. Bom, aqui a gente tem a margem operacional. Isso aqui, qual foi o retorno de lucro de vendas em relação aos processos operacionais da empresa? Ou seja, qual foi a margem de lucro lá daquele resultado operacional? Lembrando que o resultado operacional é a apuração de lucro ou prejuízo, contando só com as operações da empresa. A empresa teve uma margem de lucro operacional, vinha mantendo uma média entre 2014 e 2018. 2019 começou já uma queda das vendas, da margem de lucro. Em 2020, sendo fortemente impactada pelo coronavírus, por causa do coronavírus e o lockdown, chegando ao patamar daí de 7% aproximadamente. Bom, a gente tem a margem líquida, essa daqui é a margem de lucro real, ou seja, de cada produto lá que a empresa teve, qual foi o lucro de fato, desse produto. Bom, de 2014 a 2016 ela vinha numa crescente, chegando ao patamar daí de 26, 27%, começando aqui um processo de queda entre 2017 a 2019. 2019, antes da pandemia, chegou no patamar de 20% de margem líquida. A empresa tinha até então uma margem de lucro muito boa, no patamar de 20% acima,
em 2020, sendo impactada diretamente pelo coronavírus, chegando a um patamar aí de tentar traçar uma linha. A linha não saiu reta. Ó, chegou aqui aproximadamente a 9 a 8% de margem líquida de lucro. Então a empresa em 2020 foi fortemente impactada. Vamos verificar aí como vai ser os resultados do quarto trimestre. Bom, pessoal, aqui a gente termina a análise. Espero que vocês tenham curtido. Quem puder estar se inscrevendo no canal, agradeço demais. Quem puder também estar deixando aquele like. Sugestão, dúvidas, ou alguma coisa que vocês não concordam aqui, o legal é trocar ideia. Se vocês puderem estar deixando um like, ou se vocês quiserem que seja feita análise de outras empresas, lembrando que no meu canal já tem algumas análises já. E quem puder tá deixando esse like, tá compartilhando, quiser expressar a sua ideia e a sua opinião nos comentários, é muito bem-vindo. Um grande abraço, fiquem com Deus e sucesso a todos.